Boa noite, com muito prazer estou aqui com vocês e nesse dia tão especial que é o Dia do Artista do Teatro, né? Coincidiu, então isso me deixa muito feliz, porque há 53 anos que eu me dedico a esta arte. E agradeço o convite do Carlos Pinto para eu participar, porque até falei para ele, mas tem outras pessoas que têm talvez mais bagagem do que eu, tudo, mas ele falou, não, é você mesmo, então estou aqui. Então, vamos pelo começo, né? Eu sou batateira. O que é batateira? É quem nasce e que vive em São Bernardo do Campo. Então, eu nasci em São Bernardo do Campo, sempre trabalhei, estudei, minha vida toda em São Bernardo do Campo, né? E eu sou de uma descendência de famílias italianas. Meus avós paternos e maternos, todos são italianos. E então, quando eles vieram para cá, eles foram se estabelecer num local em São Bernardo que se chamava Colônias, justamente por isso, porque era onde se encontravam os descendentes italianos, porque para São Bernardo vieram pessoas de vários lugares, né? Não só da Itália, mas vieram do Japão, Alemanha, tudo em menor número do que italianos, mas vieram do Japão, da Itália, também da Alemanha e um pouco da Suíça. Enfim, então, é italiano, e aqui em São Bernardo se falava italiano, era dialeto. Eu, quando era pequena, ouvia esse dialeto. Então, mais tarde, eu fui há alguns anos, não faz muitos anos, cerca de 20 anos mais ou menos, um pouco menos, eu fui aprender italiano, italiano oficial, então hoje eu falo italiano, entendo, inclusive participo de várias atividades, grupos italianos de São Bernardo, né, associações, e sou responsável pela missa em italiano, que tem todo terceiro domingo do mês aqui em São Bernardo, né? Então, eu que coordeno tudo, e então, por essa minha descendência. Então, minha família era. Quando vieram como imigrantes, né? Meus avós, todos, né? Bisavós, tudo, a família, eles eram todas pessoas pobres, que eram aquelas que saíram da miséria da Itália para vir se estabelecer aqui e substituir a mão de obra escrava. Então, minha família era muito pobre. Eu nasci numa casa e vivi até os 7 anos numa casa que era assim, bem pobre, inclusive o chão era de terra batida. Não tinha forro, era fogão a lenha, água de poço. E a gente tinha um pouco de criação, né? Horta, jardim, essas coisas que era para a sobrevivência própria. Então, eu vivia nesse período até os 6 anos, quando, com 7 anos, eu sou o recheio da minha família, porque tem três irmãs antes e duas irmãs, né, um irmão depois. Então, eu sou o recheio, eu falo que eu sou do meio. Enfim, nós vivemos aí até os 7 anos, quando, logo que nós mudamos mais para o centro da cidade, numa casa já que tinha assoalho, tinha água encanada, era uma casa bem simples, mas era. Logo depois, uns 3 meses depois, nasceu meu irmão caçula nesta casa. Mas 4 meses depois, meu pai faleceu. Ele faleceu de um acidente na fábrica. Ele era operário da fábrica de móveis, que em São Bernardo tinha muitas fábricas de móveis, tanto que era conhecida como a capital do automóvel. E ele faleceu, faleceu, e a família que já era, assim, nós que já vivíamos bem, assim, era bem, com bastante dificuldade, com a morte do meu pai foi mais difícil ainda. Tanto que as minhas irmãs, que eram adolescentes, né, com 14, 15 anos, elas foram trabalhar na tecelagens, porque em São Bernardo tinha tanta fábrica de imóveis quanto tecelagens. Então, os homens trabalhavam nas fábricas de imóveis e as mulheres nas tecelagens. Inclusive, minha mãe também, desde adolescente, até ela se casar, ela trabalhou em tecelagem. Porque, naquela época, quando as mulheres se casavam, elas iam cuidar da casa, ter filhos e tal, elas paravam de trabalhar. Bom, enfim, minhas irmãs foram trabalhar para poder ajudar na subsistência da minha casa, porque nós éramos tudo crianças, né? E aí, eu, inclusive, quando já uns. Porque meu pai morreu quando eu tinha acabado de completar 8 anos, quando eu tinha uns 10, 11 anos, já comecei a limpar as casas das vizinhas, assim, para ganhar um dinheirinho. Não era para mim, era para dar lá em casa para minha mãe, para a gente poder continuar, porque a gente teve, inclusive, ajuda de familiares para poder ir para frente. E assim foi indo, quando eu tinha de 13 para 14 anos,
eu fui trabalhar na distribuidora de jornais e revistas, cujo dono, um dos donos, né, que era sócio, era Antonino Assunção, e eu fui trabalhar lá nessa distribuidora que distribuía jornais e revistas para São Bernardo todo. Mas, independente de ser uma distribuidora, ela também é uma loja. E nessa loja, eu, eu ficava no balcão, tudo, e, assim, se alguém se dirigia a mim para falar meu nome, sim, eu não ficava nem vermelha, ficava roxa, porque eu era muito tímida, muito introspectiva, e só falava com as pessoas se elas falassem comigo. Então, e essa loja, ela era assim um tipo de point, porque como ela era muito, era bem no centro, bem no centro de São Bernardo, próximo à Igreja Matriz, então era o e São Bernardo ainda era uma aldeiazinha nessa época, né? Como estava começando a se desenvolver, ir as grandes montadoras para São Bernardo, né, as montadoras de automóveis, tanto que depois a São Bernardo começou a ser conhecida como capital também do automóvel. Enfim, aí, então, era um point por quê? Porque vinham as pessoas mais assim importantes, vamos dizer assim, da cidade para esse local, para essa loja distribuidora de jornais e revistas. E eu me lembro que um dia chegou o secretário de Educação, Cultura e Esportes. Naquela época não tinha as divisões, né? Secretaria, cada secretaria era junto. E esse secretário chegou, ele chegou na loja e começou a conversar com a Assunção e falou assim: Ah, Assunção, a Secretaria de Estado mandou uma pessoa aqui para São Bernardo para vir dar aula de teatro, ele está dando aula de teatro lá na Faculdade de Direito. O Assunção falou, mas quem que é? Ah, é um cara famoso, tal, mas quem é? Ah, não lembro o nome, mas quem é? O Assunção falando e eu ouvindo. E falava, até que eu consegui romper a barreira e falei assim, é o Antônio Bujanra. Quando eu falei isso, os dois assim até pararam e olharam para mim. Aí o secretário falou: Nossa, ele mesmo, é o Antônio Abujanra, ele que está dando aula, ele está dando ele dá aula uma vez por semana na Faculdade de Direito para estudantes que têm. Porque eu já estava nessa época eu já estava no ginásio, né? Ele falou para os estudantes das escolas estaduais, então ele está dando aula uma vez por semana de cultura no teatro. E realmente era o Antônio Bujanra, e ele levou, inclusive, na época, o Francisco Cuoco, né, com 20 anos, Rubens Stefanini, Rosa Maria Murtinho, ele sempre levava artistas nessas aulas e eu assistia. Bom, então o secretário de Cultura foi embora da loja, o Assunção se dirigiu a mim e falou assim, Hilda, ele falou assim, você fazendo esse curso, você nem comentou, sabendo que eu tenho um grupo de teatro, porque já tinham 6 anos o Regina Passes nessa época, né? E você nem falou nada para mim? Eu falei assim, né, não tive coragem, né? Não sei o quê. Ele falou, mas você gosta de teatro? Eu falei, eu gosto, eu assisto sempre na TV Tupi, o Grande Teatro Tupi, TV de comédia e tal, eu gosto. Então eu vou levar você para o Regina Passes. E foi assim que eu comecei no Regina Passes. Aí a primeira peça que eu participei foi Ponto de Partida, do Luiz Eduardo Vendramini, e na mesma época, olha que coincidência, nessa mesma época, no Regina Passes, que era o Assunção, né, que dirigia, junto com o Sérgio Rossetti, o Sérgio Rossetti, nessa época, ele mais era palpiteiro, como sempre, né, como contra-regras, também estava começando a se desenvolver como diretor. E eles estavam fazendo juntos também, na mesma época, uma Paixão de Cristo. Então, quem participava da Paixão de Cristo? A Ana Maria Médici. Então, eu e a Ana começamos juntinhas no Regina Passes e continuamos juntinhas até hoje, fazendo no grupo. Enfim, foi assim, foi o meu início no Regina Passes. E aí, a segunda peça que eu já participei foi Liberdade, Liberdade, que foi em 1969, já um período difícil, né? Mas nós tínhamos o certificado de censura do espetáculo Liberdade, Liberdade, que na época precisava do certificado, e estávamos apresentando normalmente. Quando, um belo dia, está lá, e o pessoal ficava vendo na loja, estava a Assunção de um lado, o Sérgio do outro, vendo o jornal, e de repente o Sérgio dá aquele grito dele, né, bem discreto, como sempre, Assunção, olha o que tem aqui no jornal, e já pegou o jornal, já foi enfiando na cara dele, e falou, olha aqui, no Caderno de Cultura do Estado de São Paulo estava escrito assim, peça, liberdade, liberdade proibida em todo o território nacional. E, por coincidência, aquela noite nós tínhamos espetáculo.
A Ana também estava nesse espetáculo, né? Então, nós tínhamos espetáculo naquela noite no Salão Paroquial, no auditório do Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem. Nós tínhamos espetáculo. Falou, como é que nós vamos fazer hoje à noite? Assunção falou, não sei, à noite nós vamos ver. Bom, enfim, à noite nós fomos lá, tudo, começou a chegar o público, e eles mostravam o jornal, porque não tinha outro jeito. Eu ficava quietinha no meu cantinho, porque eles iam e explicavam para o público que chegou, falou, olha, não é possível apresentar por conta disso, tal, tal, tal. Assim foi indo até eles virem que não tinha mais ninguém aparecendo lá. E o que acontece? E aí, quando abaixou as portas, né, do teatro, que era ainda de correr na época, abaixaram-se as portas, e uma coisa que nós tínhamos percebido já há algum tempo, que tinha duas veraneias, do outro lado do veraneios, do outro lado da rua, aquelas veraneias com vidros tudo preto, assim, né? E quando abaixou as portas, eles foram embora. Então, eu não sei se a gente tivesse apresentado o espetáculo, o que teria acontecido. É que o Assunção era muito precavido nisso, principalmente porque nós éramos tudo menor de idade, não tinha só a Ana e eu com menos de idade, tinha mais gente. Então, ele não queria arriscar. Então, foi. Então, nós, e para depois, a gente queria participar do Festival de Teatro, né, nesse ano aí, porque um ano antes do festival, deixa eu falar, um ano antes de 1969, o festival foi em São Bernardo do Campo, porque era para ser em Santo André, mas por questões políticas, inclusive porque a Lúcia, que era presidente da FEANTA lá, ela veio pedir, falou que o prefeito não queria fazer mais de jeito nenhum, então se a Assunção podia subir em São Bernardo. Então, o Festival de Teatro foi realizado aqui em São Bernardo, porque a Assunção foi falar com o prefeito falou assim, mas nós não temos um teatro. A Assunção falou, não está sendo construído um aí junto ao Paço Municipal. Aí o prefeito falou, está, mas não está pronto. Falou, não, nós vamos dar uma calibrada, uma maquiagem, tudo, e a gente faz o festival, a fase final aqui em São Bernardo do Campo. E assim foi. E eu vou contar até um caso agora, que eu estava lá na distribuidora de jornais e revistas, na banca, de repente, nesse período do Festival de Teatro, 68, apareceu um bando de loucos, malucos, assim, fazendo... Assim, cheguei bem assim, e assim, aquilo, de repente eu vi, né? Aí a Assunção falou, não se espante, né? O pessoal dos grupos de teatro do estado de São Paulo que estão aqui, né? O pessoal está... Inclusive, eles ficaram em alojamento na época, alguns de vocês devem até se lembrar disso, tal, que participaram. É tudo assim. Eu não me lembro de nenhum de vocês, com exceção de uma única pessoa, eu me lembro bem. Por quê? Porque estava com um chapelão tipo cowboy, ou tipo meio sombreiro, uma mistura disso, e falando alto, falando aquelas coisas, falando as piadinhas que todo mundo ria. Era seu pai, viu, Fernando? O Homero Búfalo. Ele eu não esqueci, os outros realmente eu não conheci. Então, foi isso. E isso foi em 68. Então, tinha sido um ano antes, e depois teve a Liberdade. E a própria. E aí, nós queríamos participar do festival, o que aconteceu? Nós pedimos para. Aí, em cima da hora, assim, nós montamos uma peça, né, o Assunção e o Sérgio, que foi o veredicto, e aí nós passamos pela fase eliminatória e fomos para a regional, que pegava o pessoal do Grande ABC e Baixada Santista, e foi em Santos. E lá, outra vez, a censura quase que nos pega, porque nós fomos fazer espetáculo e logo de cara entrava um guarda em cena, e o Assunção tinha arranjado lá com o amigo dele uma farda, e o rapaz entrava com farda. E foi um cara da censura lá, talvez, não sei se o Carlos Pinto lembra dessa situação, eu só sei que nós apresentamos o espetáculo, estava apresentando o espetáculo, e o cara apurrinhando a Assunção, e a Assunção ficou preocupado. Aí a Assunção foi uma hora nos bastidores e falou assim, gente, conforme vocês forem saindo da sua última cena, porque a gente entrava e saía muito de cena, vocês, quando saía pela última vez, vocês peguem o seu camarim, e eu já mandei o ônibus ficar lá, vocês vão, que tinha até um corredor assim na Rádio Clube de Santos, aí vocês vão entrando nos ônibus. E foi feito assim. No final da peça, por coincidência, ficavam só dois rapazes em cena, inclusive de terno e gravata e tal. Eles também foram, que eles tinham saído, quando saíram, falou, quando vocês saírem, vocês não voltam para os agradecimentos. Sai e vai embora. E foi isso que nós fizemos. Então, até hoje, a gente não sabe bem o que aconteceu. Não sei se o Carlos estava lá, se lembra dessa coisa, mas foi na fase regional. Enfim, foi assim que nós participamos do Estado de Santos, assim, dessa fase, e com a censura atrás. E a censura ficou atrás de nós nesse período todo, porque logo em seguida nós tentamos... porque como a própria COTESP mandava para a gente,
alguns profissionais para nos darem cursos na época, né? Cursos, seriam workshops, né? Oficinas, inclusive foi Funei Siqueira, Renata Palottini, a Mirene Pacheco e outros que agora não me recordo, eles foram, e isso ia aperfeiçoando a gente, o Assunção sempre queria que a gente soubesse mais. Então, ele acabou chamando para nos dirigir, nessa época, o Eugênio Kuznet. Aí foi o Eugênio Kuznet para nos dirigir, e foi também um grande aprendizado, porque é um grande mestre, ele foi aluno de Stanislavski, né? Então ele foi, aliás, veio, né? Porque aqui em São Bernardo, ele veio para fazer um espetáculo com a gente, nós mandamos aquele calhamaço de coisa para censura, para Brasília, lá na Xavier de Toledo e tudo. E o que aconteceu? Quando estava o espetáculo, demorou, quando o espetáculo estava quase para estrear, a censura proibiu, que era a visita da Bela Senhora. Aí o Eugênio Kuznet falou assim, eu tenho um outro texto aqui, que era o 414 do Valentin Kataev, um texto russo. Por si só, também a gente começou a ensaiar, desenvolvendo, tal, quando estava, a gente, as crentes, voltou o texto. Só que ele voltou tão cortado, que não dava para montar o texto. Então, nós não pudemos estrear o espetáculo com o Eugênio Kuznet, mesmo porque ele já tinha outros compromissos. Então, foi um ano, a gente aprendeu muito em termos teatrais, em termos de desenvolvimento enquanto ator, tudo, porque com ele a gente aprendia demais. Mas nós não tivemos um espetáculo que foi ao público dirigido por ele. Então, mas o Assunção não desistia, aí chamou a Miriam Muniz e o Silvio Zilber para vir dirigir o espetáculo, para fazer, ao mesmo tempo, trabalhar os atores e fazer o espetáculo, então nós conseguimos montar a ralé do Máximo Gorki, e assim foi. Eu também fui desenvolvendo, enquanto... Aí comecei já a ficar menos vermelha, ficar menos tímida, comecei a dar palpite e tudo, né? Até que um dia o Assunção falou para mim, por que você não dirige um espetáculo infantil? Eu falei, vai, não sei o quê. Bom, aí então eu fui dirigir um espetáculo infantil, né? O Pirata. Aí eu gostei da experiência, acabei escrevendo um texto infantil e dirigindo também, que foram as Gotas Mágicas. Então, aí eu fui desenvolvendo um pouco, que eu fui aprendendo, a gente continuava fazendo cursos, inclusive a gente ia assistir peças em São Paulo, depois saía, ia comer uma pizza e discutir aquilo. Então, a gente estava sempre tentando aprender e desenvolver um pouco mais, né? E aprendi a parte técnica, fizemos curso de iluminação, e assim foi. E aí eu continuei assim, escrevendo um pouco, até que, quando foi num período mais ou menos que eu já estava escrevendo, a gente ia escolher texto, não tinha texto às vezes, tinha um grande problema que os autores escreviam e 80% dos personagens eram personagens masculinos. E o nosso grupo tinha uma mulherada só, né? Então era complicado montar espetáculo. Às vezes um delegado virava uma delegada, um sacristão uma sacristã, tentava fazer isso, mas nem sempre dava certo por causa de personagens. Então eu também comecei a escrever alguma coisa voltada ao universo feminino, sobre as mulheres ao universo feminino. Comecei a escrever assim. E assim foi, nesse ínterim também a distribuidora de jornal e revista já não tinha mais, porque São Bernardo cresceu tanto que as próprias distribuidoras abriram filiais aqui no ABC, né, a editora Abril, a editora Bloch, então elas mesmas distribuíam, e os jornais, o Estado, Folha, tudo, eles tinham já caminhões que deixavam nas próprias bancas de jornais, porque a demanda cresceu muito, então a distribuidora acabou, mas a loja ainda ficou. E aqui eu vou fazer um parênteses para contar um pouquinho da loja. Ângela não, eu, um momentinho só para a gente dar umas boas-vindas aí ao Walter Pedrosa, que é da cidade de Franca, ele é do Teatro Escola Cacutim, né? Oi, a Ninfa, que está aqui, a Maria Renilda, tudo bem? Né? O Osnival, que já está no ar ao vivo, né? Então, tá só para a gente, você tomar um pouquinho de fôlego também, viu, Hilda? Mas, Hilda, para o pessoal que não conhece, só um adendo aí. Quem era Assunção mesmo? Porque as pessoas que não sabem quem era. Quem foi Assunção? Bom, eu não cheguei lá, mas ele foi meu marido. Legal, não, tá beleza. Mas você viu, antes disso, ele foi meu patrão, né? Mas ele foi meu diretor de teatro, foi quem me levou para o teatro. Então, ele que fundou o Grupo Cênico Gina Passes e ficou como diretor, como o líder, né, do grupo até a sua morte em 1995. Então, legal, é uma outra história. Inclusive, em São Bernardo tem um local chamado Câmara de Cultura Antonina Assunção. Inclusive, quando foi denominado o nome dele, o Carlos esteve presente. Então, é isso. E agora, onde que eu parei? Eu estava falando...
Não, mas fica tranquilo, é só para dar uma quebradinha, para ficar legal. Só que me perdi um pouquinho agora. Deixa eu ver o que eu estava falando. Eu estava falando que já não era mais a banca, não era mais a distribuidora, era só uma loja de jornais e revistas. Então, eu vou fazer um parênteses aqui para contar uma historinha. As pessoas iam lá para comprar jornais e revistas, claro. Então, uma pessoa que comprasse, vamos supor, hoje, muito, comprava um jornal, uma revista, pagava 20, 30 reais, comprava bem, né? Mas tinham 2 rapazes que iam sempre, e eles compravam tipo assim, eles iam uma vez por mês, cada 20 dias, e cada vez que eles iam, eles gastavam tipo 200, 250 reais, e cada vez que eles entravam, nós éramos tudo, né, moças, né? Assim, eles entravam na loja, porque eles iam com motorista, né? Saíam do carro com motorista, eram altos, loiros, olhos verdes, lindos, olhos azuis e muito educados. Então, ficava todo mundo olhando. Sabe quem era? Ricardo Lewandowski e seu irmão. O irmão dele hoje vive na Suíça. Então, pena que hoje ele está um caco e também acho que não é mais tão educado como era, mas era assim. Eles eram riquíssimos, né? Porque eles, inclusive, tem um condomínio hoje com o nome da família da Swiss Park, porque eles são de origem suíça, e eles eram proprietários da Mercantil Suíça, que era uma fábrica de bicicletas aqui em São Bernardo do Campo. Bom, esse foi um parênteses, né? E então nós já não estava, logo a loja também teve que fechar, e aí já estava na faculdade e tal, eu formei em comunicação social, me formei eu falei que estudei tudo em São Bernardo também, eu me formei na Universidade Metodista de São Paulo, que fica em São Bernardo do Campo. A Ana e eu nos formamos juntas, inclusive a Assunção, que eu vou estudar um pouco mais tarde, e nós nos formamos todos juntos, né? E então nossa vida foi muito assim, juntinhas, né? E então nós estávamos na faculdade, e aí foi lançado em São Bernardo do Campo a prefeitura, porque nessa época estava o Jorge Andrade aqui, ele trabalhou um pouco aqui, e o prefeito também, ele gostava muito de artes, tal, né, que foi o Tito Costa, que foi até deputado federal, ele era uma pessoa que gostava de artes, então foi feito aqui em São Bernardo, e o Departamento de Cultura de São Bernardo estava se desenvolvendo, então eles fizeram um concurso público para pessoas formadas apenas em artes e comunicação social. Tinha 4 vagas. A Ana e eu entramos. Então, nós fomos trabalhar com música, teatro, dança, clássica, literatura, tudo isso daí. Então, nossa vida foi isso a partir daí, que já era, né? A gente sempre a gente ficou envolvida nisso. Então, nós fomos trabalhar com isso, e também, nesse ínterim, também teve a Assunção, ele se divorciou, inclusive, enquanto a gente estava estudando, nós nos formamos, tudo depois de alguns anos nós nos casamos, acabamos, né, nos encontrando diferentemente, e nos casamos, e aí eu continuava, a gente fazendo mais coisas no grupo, cada vez a gente foi se envolvendo mais, desenvolvendo as nossas habilidades dentro do grupo, e aí veio o Congresso de História do Grande ABC, que, inclusive, esse ano, o ano passado, faria 30 anos da comemoração. E seria em São Bernardo do Campo, que seria o 2º congresso. E eles nos pediram, o pessoal do Departamento de Cultura, que a gente ainda não estava, acho que trabalhando lá, ou já estava, já não sei. Já estávamos trabalhando, sim, lá no Departamento de Cultura, e veio falar, nós queríamos que o Grupo Cênico Regina Passos participasse com o espetáculo. Só que é o seguinte, na época nós estávamos com um espetáculo que era a Via Sacra da região, porque a gente tinha feito para a Semana Santa. Não vou participar com esse espetáculo, né? E eu comentando com a Assunção, falei, puxa, que pena, né, que a gente poderia participar do festival, do Congresso de História, e nós não temos um espetáculo, né? O que seria muito interessante contar alguma coisa sobre São Bernardo, né? A história de São Bernardo, mas a história de São Bernardo é muito complicada, porque ela, inclusive, oficialmente é de 1553, mas tem uma outra história que é 1717, então é meio complicada. E São Bernardo já foi cidade, já foi vila de Santo André, um monte de coisa, bem complicada. Ele falou, não, vamos escrever história. Eu falei, mas não sei, você vai escrever história. A Assunção me estimulou a escrever a história sobre São Bernardo. Eu falei, ai, Jesus. Eu falei, mas eu não vou ter tempo, a gente trabalha, não sei o que. Ele falou assim, eu vou fazer tudo e você vai ficar sentado escrevendo. Eu falei, mas eu não vou datilografar, porque eu não gosto de datilografar na época, não era digital. Eu não gosto de fazer isso e tal. Ele falou assim,
pode deixar que eu arranjo quem vai datilografar para você, você vai escrever. Então, ele deu todas, e ele vinha com as coisas, e eu comecei a pesquisar, escrevi um espetáculo para o Congresso de História, fiz o espetáculo, aí o pessoal do grupo, né, acertou tudo e nós fizemos, inclusive a Ana foi uma guia, a guia de São Bernardo, justamente que ela ficava entre esses dois polos, do 1553 e 1717. E foi para o Congresso, no Congresso deu tudo certo, tal, só que a peça continuou, porque assim ela se tornou um sucesso por conta do quê? De contar a história de São Bernardo, que é difícil de se entender, mas de uma forma simples, porque ele falava dos imigrantes, falava da escravidão, falava... Então, ela acabou pegando tudo esse leque e ela se tornou uma peça que tinha comédia também. E tinha música, tinha dança, então tudo isso pegou o público. Aí as escolas começaram a recomendar. Eu sei que o espetáculo ficou 5 anos em cartaz, praticamente com o mesmo elenco, só mudou uma pessoa, e eram 16, 12, 14, não sei, pessoas em cena, nem me lembro. Tinha muita gente, mas continua o mesmo elenco e sempre com muito sucesso. Então, isso foi assim, para mim foi um marco, né, na minha carreira de dramaturga. Então, a partir daí, eu continuei fazendo meus trabalhos, tudo, e eu vou voltar um pouquinho, que eu esqueci de falar uma coisa que eu acho importante. Quando eu falei da censura, eu falei de 68 do festival em São Bernardo. Quando o festival foi em São Bernardo, a Cacilda Becker, ela vinha, como ela era presidente da Confenata, né? Ela chegou a vir alguns dias nesse festival. E eu lá quietinha, como sempre, mas tinha o Sérgio e a Assunção lá, e eu estava do lado dos dois. Quando a Cacilda Becker chegou, né, aquele alvoroço todo, e de repente ela começou a bater papo e falou para a Assunção, porque como foi feito o festival e o teatro foi mais ou menos assim, ajeitado para receber o festival, não estava pronto o teatro. Foi só ajeitado para o festival. A Cacilda Becker falou: Assunção, quando esse teatro inaugurar, você não deixe que coloquem o nome nesse teatro de qualquer político. Não deixe que aconteça isso. Algum tempo depois, ela veio a falecer e o teatro recebeu o nome dela. É uma coisa que, assim, de arrepiar, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, e no próprio teatro, quando nós voltamos, lembra que eu falei que foi proibida a liberdade? Então, foi em 69 isso. Quando foi em 11 anos depois, que veio a anistia geral e restrita, o Assunção falou: vou pedir para a gente fazer liberdade, porque ficou engasgado. Aí ele foi pedido, e o Milor Fernandes falou: não, estavam com vocês e vocês podem fazer liberdade. Então, nós montamos liberdade, quase, acho que mais ou menos 70% do outro elenco estava nesse novo elenco, né? Nem todos puderam participar, e nós fizemos. No dia da estreia, e aí foi lá com a Cacilda Becker, já a Cacilda Becker, qual o nome dela? Nós estávamos com a Cacilda Becker, só os camarins eram em cima. De repente, a gente começou assim, né, sei lá, umas 6 horas da tarde, 6h30, começou a ouvir um burburinho. Aí alguém olhou pela janela, porque na parte de cima tinha janelas, de baixo não, né? Alguém olhou e falou assim: nossa, tem fila na frente da bilheteria. Nossa, tem mesmo. Onde que está a fila? Não dá para ver para acabar. E todo mundo: nossa, onde será que ela vai? Porque ela ia pelo Paço Municipal. Gente, a praça do Paço Municipal é a maior praça de São Bernardo. Onde será que está, né? E assim ninguém via o fim da fila. Aí, de repente, alguém foi para o outro lado do teatro e encontrou o fim da fila do outro lado, dando a volta no passo. Aí a Assunção chegou lá no caminho e falou: gente, acaba de se trocar, de se arrumar, de se maquiar rapidinho, porque vocês vão entrar em cena logo, porque a primeira turma já vai, que está aí todo mundo, a gente já vai fazer o espetáculo e depois nós vamos fazer uma segunda sessão. E foi assim, lotadíssimo o espetáculo, inclusive com gente sentada no chão, naquela época até podia, hoje não pode mais. Assim, então, foi assim, para nós, foi um grito saído da garganta, e a plateia veio abaixo, né, com liberdade. Bom, e aí fizemos uma carreira bem comprida também. Então, eu falei da minha vida, do teatro, e eu continuei fazendo algumas direções, tudo, né? Como eu já comecei a escrever, fiz esse espetáculo, tudo, inclusive durante o Que História é São Bernardo, que é esse espetáculo que eu escrevi sobre São Bernardo, o Assunção veio a falecer, ele faleceu em 1995, ele era o presidente do grupo, aí eu acabei assumindo, que eu era vice-presidente, acabei assumindo, e até hoje estou como presidente do Grupo Cênico Gina Passes.
tem eleição a cada 2 anos. Quando eu falo, a gente tem eleições. Todos os membros do Ginapassa se fazem de morto. Então, eu continuo no cargo, porque é muito chato ser essa parte administrativa que a gente tem que fazer do grupo. Vocês viram pelo CACESP, que, de repente, até não tira essa parte é uma coisa de encher o saco. Até às vezes eu falo para a Ana, ai, Ana, eu só quero fazer teatro, por que eu tenho que fazer essas coisas? Né? Enfim, eu assumi, e o que aconteceu? E o Sérgio, que já dirigia espetáculos desde o tempo da Assunção, dirigiu junto, e ele, quando a morte da Assunção, ele começou a dirigir os espetáculos, eu estava sempre como assistente, às vezes como atriz e tal. Aí o Sérgio faleceu, como todos vocês sabem, né? O Sérgio Rossetti, ele estava no ICACESP, acabou falecendo, e aí eu também acabei assumindo a parte praticamente de direção de espetáculo. Tem um ou outro do meu grupo que dirige, mas muito pouco, praticamente, então é isso. Então eu já deixei um pouco de ser atriz, de vez em quando eu entro só para substituir. E, então eu tenho feito isso no grupo, e enquanto escrever, que nem eu escrevi esse espetáculo sobre São Bernardo, eu acabei escrevendo outros, falando da memória de São Bernardo, de certos aspectos de São Bernardo. Então, foi um viés que eu... E sobre mulheres também. Então, foi mais ou menos assim, eu fui para essa direção em termos de escrever. Tanto que agora nós fomos contemplados com a lei Aldir Blanc, e nessa lei nós fizemos uma proposta de fazer um espetáculo de rua chamado Nossa Vera Cruz. Por quê? São Bernardo também teve a Companhia Cinematográfica Vera Cruz aqui, de 1949 e 1954, que fez filmes, na época marcou o cinema brasileiro, inclusive até hoje tem filmes que nem Tico Tico no Fubá, os primeiros filmes do Mazzaropi também foram aqui, e também o Cangaceiro, que ganhou prêmios no Festival de Cannes, na França. Né? Então, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, até hoje os estúdios estão lá, são tombados. Inclusive, no ano retrasado, a Ana e eu fizemos um filme lá chamado As Maiores Atrizes da Vera Cruz. Falei certo. E a Ana, que um curta que está dentro de um espetáculo maior chamado 7 Cidades, uma Vila Inglesa, que são 7 cidades do Grande ABC, mais a Paranapiacaba. Então, nós fizemos esse filme na Vera Cruz, falando sobre... não fala sobre a Vera Cruz, mas aborda alguns aspectos da Vera Cruz. E agora, esse espetáculo que eu fiz, eles pediram, inclusive, para não ser mais espetáculo de rua pelas condições. Então, nós vamos fazer uma leitura dramática e vai gravado em vídeo. Eu não sei o que vai sair, mas nós temos que fazer isso até outubro. Vai ficar uma coisa meio chata, porque teatro é teatro, né? Então, vai ser um vídeo ainda com leitura dramática, mas nós tivemos que adaptar, mas falando sobre a Vera Cruz. Então esse viés de escrever, eu tenho escrito muito sobre a cidade, porque eu também sou memorialista. Nós fazemos parte de um grupo que chama Conversas de Memória, aqui em São Bernardo do Campo, que são pessoas que se reúnem uma vez por mês, quer dizer, a última reunião foi em fevereiro do ano passado, e eles se reúnem para falar cada vez de um tema sobre São Bernardo. De repente, pode ser rios de São Bernardo, costureiras, né, de São Bernardo, sobre o cemitério, construções, a gente fala cada vez de um tema assim, bem diversificado da cidade. Então, as pessoas, por isso que a gente chama Conversas de Memória. Inclusive, a pessoa mais velha do grupo mora em Santos, que é o seu João Gava, que é santista roxo, e ele mora em Santos agora, mas ele nasceu em São Bernardo e teve uma vida toda agora. Ele tem 108 anos, ele vem para todas as reuniões e está reclamando porque não está tendo reunião, né? Mas fazer o quê? Então, nós fazemos parte desse grupo. Eu também faço parte da AME, que é a Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo do Campo, que é justamente para poder defender certos objetivos da memória de São Bernardo, porque a gente sabe que entre administração e sai administração, alguns não se preocupam com a memória. Então, eu sempre vou nesse viés. E também eu faço parte, eu sou diretora cultural da Associação Nossa Senhora da Boa Viagem, que é de São Bernardo. Inclusive, agora, eu estou preparando um dossiê para entregar, para fazer com que a festa da padroeira, aqui de São Bernardo, Nossa Senhora da Boa Viagem, que termina com a procissão dos carroceiros, que tem mais de 150 anos de tradição, que acontece em São Bernardo, eu estou fazendo um dossiê
para que seja registrado como patrimônio imaterial de São Bernardo do Campo pelo CONPAC. Aliás, o CONPAC também, nós já fiz parte, né? Nós fizemos parte, nós, que eu falo, eu era a titular, a Ana era a minha suplente, no Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo. Então, porque essa procissão dos carroceiros, porque por que chama Nossa Senhora da Boa Viagem? Aqui também vai uma historinha que não se sabe se é verdade ou não, né? Porque aqui tem a rua principal de São Bernardo, que é a Marechal Deodoro, era o caminho do mar, porque não tinha via Anchieta. Então, os tropeiros passavam aqui e eles, quando eles iam descer a serra, eles tinham que pedir proteção para Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, tem toda uma história atrás disso, que é outra história. Assim, eles pediam proteção para poder descer a serra, porque não tinha, era tudo íngreme, era bato, e tinha... Um momentinho, Hilda, um momentinho só. É importante para a gravação, as pessoas que estão com os microfones abertos, fechar, porque tem alguns ruídos, né? E nós estamos tentando, com o tempo, tirar todos os ruídos, tá certo? E aproveitando aí para registrar a presença do Humberto Sinibaldo, de Rio Preto, e também do Oswaldo Mendes. Então, o pessoal que está com o microfone aberto, por favor, fecha para facilitar, que está tendo ruídos da gravação. Muito obrigado, Hilda. Obrigado, amigos. Aproveitando o corte, desculpe, Hilda, mais um segundo só. Quando eu desligo o telefone, eu estou desligando o áudio da turma. Quando eu desligo, não ligue de novo. Quando for falar, daí ligo o microfone, tá bom? Uma boa noite. Desculpa, Hilda. Então, aí tem essa história, justamente porque tinha uma capelinha, que inclusive até hoje tem, não é a original, porque ela foi várias vezes destruída pelo tempo, mas essa já está há alguns anos, já foi tombada pelo patrimônio histórico. Fica na Marechal, que era aquele caminho de tropeiros. Então, as pessoas pediam proteção para descer a serra, por causa que tinha bandidos, tinha animais selvagens, era um caminho, não tinha serra, não tinha nada. Então, era um percurso muito perigoso, por isso que a Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, e depois, quando retornava do litoral, porque eles iam para o litoral, retornavam, as pessoas agradeciam por terem conseguido sobreviver também, para descer e para subir. Inclusive, dizem que na história, isso é bem lenda, mas o pessoal conta, né, que no 7 de setembro, quando Dom Pedro, antes de chegar lá no Ipiranga, ele veio e se ajoelhou para pedir, para agradecer por ter subido a serra aqui, porque era o caminho realmente, né? Então, agradecer a Nossa Senhora por ter subido novamente a serra. São as histórias, né? Então, é isso. Então, e no momento, além de eu estar fazendo esse relatório para o CONPAC, as comemorações para Nossa Senhora da Boa Viagem começam dia 26, a semana que vem. Eu estou preparando, eu falo porque assim, o pessoal da igreja trabalhando nisso. Então, com eles, né, eu estou fazendo uma exposição que vai abrir na semana que vem, dia 26, na Câmara de Cultura Antonina Assunção, falando um pouco dessa história da Nossa Senhora da Boa Viagem. Então, o pessoal está ajudando, muita gente entregou, porque a igreja mesmo não tinha um arquivo muito, muito grande, mas eles conseguiram. Então, tem cartazes, tem fitas, tem programas, fotografias dessa procissão. Então, nós estamos montando, todos esses dias nós estivemos montando, estamos montando na igreja para depois levarmos segunda-feira para montar na Câmara de Cultura Antonina Assunção, e vai ficar aberta até dia 16 de outubro, que coincidentemente marcaram o nosso outro espetáculo, que é Lembranças da Vila, que é outro espetáculo que eu falo de São Bernardo também. Inclusive, a Ana faz uma nona que fala de polenta, sabe? Então, ela fala tudo italianada, como eles falavam aqui antes aqui em São Bernardo, né? Então, nós vamos fazer esse espetáculo, coincide com o último dia do espetáculo, da exposição. Tem essas coincidências, na Câmara de Cultura Antonina Assunção. Então, eu estou envolvida com essa parte de memória, com o teatro. A gente não parou com o teatro, nós fizemos alguns vídeos. Vocês tiveram a oportunidade de assistir esses vídeos que nós fizemos durante essa pandemia. Estamos voltando aos poucos, né? E esperamos logo em breve pisar nos palcos, que a gente sente muita falta. Além disso, eu tenho uma outra coisa que eu faço, alguns de vocês já sabem, que eu tenho 938 presépios.
de todas as partes do mundo, mais de 60 países, de vários materiais, né, de porcelana, gesso, arame, bucha, tecido, papelão, tal. Então, tenho todos esses presépios, e eu faço muitas exposições durante todo final de ano. Eu já cheguei a fazer 5, 6 exposições em vários shoppings, museus, centros de cultura, e só não fiz o ano passado pela circunstância. Para esse ano eu já tenho convite para fazer a exposição. Então, acho que é isso, gente. Eu acho que eu contei mais ou menos algumas coisas aí, assim, umas pinceladas, tem muito mais histórias, mas eu acho que umas boas pinceladas, né? Demorei um pouquinho, mas falei, deixa eu contar mais ou menos isso, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta ou não ficou claro, estou à disposição. Alguém está com o microfone aberto? É o Carlos, é o nosso presidente. É o nosso presidente. Atenção na Hilda e fica aquele barulho. Está desligado, está desligado. Agora deu. Então deve ser não é microfone. Agora o Carlos organizou, porque agora ele deixou o microfone dele. Olha lá o jeitinho dele lá. Mas o Hilda, aproveitando aí, esse casal que está do lado, que é o Fernando Cavalieri e a Ana, vocês conheceram... Esqueci de contar uma coisa. Desde que o Fernando começou a namorar a Ana, aí ele fez parte do Regina Passes. Ele nunca pisou no palco, a não ser antes do espetáculo ou depois. Mas durante o espetáculo nunca. Mas antes ou depois é a pessoa que faz tudo para a gente, graças a Deus. E faz muita coisa também nos bastidores. Ainda bem. Ainda bem que você existe, Fernando, para ajudar a gente. Fernando é um amor de pessoa. A parte de contra-regra também é extremamente importante no espetáculo. Sim, é. Não, Fernando é aquele que vai e monta cenário, quando acaba o espetáculo, enquanto a gente recebe as flores, os aplausos, os beijos e tal, de repente a gente olha para o palco, está limpo, ele arrumou tudo e já carregou tudo na picape deles, que ele não pode... O Sérgio falava que a Ana e o Fernando não podiam vender a picape porque era a nossa transportadora oficial. Até hoje né? Ana e Fernando? Ana, mas Ana não, Hilda e Ana, aquela filmagem que vocês fizeram lá naquele galpão da Vera Cruz, já está concluído o filme, não? Fala um pouco, Ana. Não, está em processo ainda de montagem, né? Mas porque ele é um curta dentro de um longa chamado Sete Cidades de uma vila inglesa, que é Paranapiacaba. Então, assim, nós fizemos esse curta e nós protagonizamos. Na verdade, eu e a Hilda fazemos duas irmãs que são protagonistas, mas elas estão representando todas as pessoas, todas as atrizes que fizeram figuração, os figurantes que trabalharam nos grandes filmes da Vera Cruz. Então, ele deu protagonismo aos figurantes. E nós fazemos essas duas irmãs que fizeram figuração praticamente em todas as produções, ou na maioria das produções da Vera Cruz. Mas ele não está finalizado ainda. Eles estão ainda na parte de montagem. Eu não sei exatamente em que pé estão, porque o de Aulas, que é o cineasta que nos convidou e fez a filmagem, também está envolvido em outros projetos. Então, eu não sei a última informação para dizer agora qual é, mas eu sei que ainda não está pronto. Na verdade, era para ele ter estreado logo, mas com esse problema todo que parou, eles também pararam. Então, a gente não sabe agora, né? E essa leitura, aproveitando, eu só gostaria de 2 segundos a fala aí do Barbano, né? Que é a primeira experiência do Barbano aí com a gente, se está tudo bem, se está vendo como é que você está vendo tudo isso. Ainda mais com a nossa colega Hilda aí, né? Tá tudo bem, Barbano? Tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. E estão me ouvindo, né? Tá. Está funcionando. Então, rompi finalmente a barreira digital, né? Nessa questão de participação de lives. Na verdade, era um misto. Meu sentimento era um misto de falta de
conhecimento no assunto, uma certa... eu estava acostumado, assim, sempre nos encontrarmos pessoalmente, e num primeiro momento falei, mas vai ser uma coisa muito fria, muito chata, né? Essa distância, a gente falando só pelas figurinhas, é muito estranho isso. Isso ficou na minha cabeça. E eu acabei por um tempo, acho que desenvolvendo um pouco essa repulsa, né? Pela modernidade das comunicações, né? E com o tempo aí tenho visto que isso é uma coisa rotineira, está se tornando rotineira, é atual, e a gente não pode ficar enferrujado e parar no tempo. E aí até conversei com o Reginaldo, né? Reginaldo semana passada, falou, vamos tentar. E, graças a Deus está dando certo. Falando, então, da Hilda, uma coisa que eu já falei isso para a Hilda, acho que não sei se ela vai se lembrar, mas eu acho... Estava a Hilda e estava a Ana junto, numa das nossas reuniões, e eu acho que é fascinante essa atuação delas, desse grupo, Regina Passes, né? Porque ele se perdura por muito tempo, está se perdurando por muito tempo, é uma resistência, né? Não é comum a gente ver isso. São Carlos teve um passado forte, né, no teatro, todos vocês sabem, mas, na verdade, eu acho que no momento se perdeu um pouco essa história, aquela garra que se tinha no passado, isso não existe mais na cidade. A parte cultural está praticamente... eu não vou dizer que está totalmente paralisada, porque tem acontecido algumas coisas, até nessa questão das lives. Eu já andei postando algumas lives que o SEMAC, que é o Centro Municipal de Arte e Cultura, tem feito, e fez um trabalho muito bom, por sinal, a gente tem que dar parabéns a eles. O Caromano, que está à frente disso, ele fez um trabalho espetacular nesse período de pandemia, mas eu espero que toda essa pujança, né, desses festivais de teatro, de música, que foram todos via digital, assim que isso acabar, esse problema do coronavírus acabar, ele se torne algo físico também, que não fique só nas lives. E a gente tem então, alguns grupos de teatro, mas ninguém vê, eles existem, mas não atuam, então eu fico admirado e então, acho louvável esse trabalho que vocês fazem, essa resistência, com essa garra toda que a gente vê que daqui dá para ver o brilho nos olhos de vocês, quando vocês falam do Regina Passes, e me dá uma certa pontinha de inveja também, né? De ter todo esse pessoal com esse gás, ainda premiando um público com seus espetáculos. Parabéns. Eu posso falar do Regina Passes e para a Hilda, para o Fernando e para representados aqui por eles, né? E a Ana. Eu acho que só tem elogios para esse pessoal. Parabéns mesmo. Muito bom. Hilda. Oi. Como era o nome do cara que montou a Veracruz mesmo, italiano, que era dono também do TBC e das máquinas de Figorelli? Franco Zampari. Franco Zampari. Franco Zampari. Eu conheci o Franco Zampari através do advogado dele, que era aqui de Santos, que foi eleito prefeito e cassado, Esmeraldo Tarquínio. Isso antes de eu começar em teatro. Nossa, faz tempo, né? Porque a Veracruz antes era uma granja, né? Era uma granja, depois passou a ser estúdio. Então, aliás, essa leitura que nós vamos fazer vai ser lá nos estúdios. Vai ser nos estúdios. Eles liberaram para nós. Depois de muita dor de cabeça, liberaram. Então, nós vamos fazer lá no estúdio essa leitura. Vai ser lá. Vai ser gravado, né? Não sei como vai sair, mas vamos fazer. Inclusive, a gente falou que tinha tecelagens aqui em São Bernardo. Nós tivemos a Marisa Prado, ela trabalhava em tecelagem aqui em São Bernardo. O nome dela era Olga Costenaro. E ela foi trabalhar na Veracruz como montadora, e lá descobriram, e ela acabou sendo uma atriz, né, da Veracruz, inclusive protagonista de Terra e Sempre Terra, logo o primeiro filme que ela trabalhou. Então... O único filme da Cacilda foi feito pela Veracruz, né? Douradas na Serra, isso, Douradas na Serra. Dourada na Serra.
Ela com Jardel Filho. Isso. Então, até as floradas, foi logo quando a Veracruz já começou a entrar com problemas de falência, decadência e tal, por causa de dinheiro, né? Porque eles vendiam para os estudos americanos e depois não tinha dinheiro. Então, eles tiveram que filmar, iam filmar lá em Florados na Serra, porque era em Campos do Jordão, né? Porque era tuberculose, tal, eles eram tuberculosos. E acabou as Floradas na Serra, tiveram que botar um monte de papel crepom no caminho lá para poder filmar. Foi tudo com papel crepom feito, porque acabaram as floradas. Tem muitas histórias atrás disso tudo, né? Então é bem interessante, é muito legal de saber. Ô, Ninfa, você quer fazer alguma colocação, fazer uma pergunta? A Ninfa e o Sinibaldi querem fazer uma pergunta aí para a nossa amiga? Não, tá maravilhoso, Hilda. Eu gosto de ouvir histórias e as suas são maravilhosas. Eu sempre ouvi do pessoal do teatro, quando eu ouvia falar de vocês, dizer assim, as meninas de São Bernardo, as meninas, por isso que quando eu achei interessante, você falou que tinha muitas mulheres, tinha. Porque o pessoal só dizia assim, as meninas do Regina Passos, as meninas do Regina Passos. Aí quando você nos viu, falou, cadê as meninas, né? Mas eu estou falando, quanto tempo se passou e nós... Não, Hilda, que coisa boa essa parte. É isso aí. Verdade. É isso aí. É isso aí. Nós temos outra colega que acabou de entrar com a gente aqui, que é a Maite Alves. Oi, Maite. Ô, Maite, tudo bem aí? Nós não estamos vendo você, Maite. Ouvindo a gente tá, pode falar. Ouvindo. Nem ouvindo. Ô, Hilda, quando você falou que você conhecia alguém que chegou lá e falando alto, tinha certeza que era meu pai. Desculpa. Você tinha certeza? Eu tinha certeza, falando alto. Porque ele chegou, ele entrou naquela loja. Não fala alto. Viu, Fernando? Ele entrou naquela loja, ele usava um chapéu que era um misto de cowboy com sombreiro, eu não sei te explicar. E ele era alto, né? Com aquilo lá e falando e contando as piadas infames dele. Então, aquilo me marcou muito, né? E eu, na época, era muito tímida, tá? Eu só fiquei olhando aquilo. Até eu acredito. Não liga, não, porque agora, você contando, se eu estiver errado, eu consigo ver o pai entrando, você acredita? Eu consigo ver ele entrando fazendo bagunça. Com aquele chapéu. Imaginar ele fazendo bagunça. Porque era um chapéu desse enorme. Jeito, tio, isso aí. Então, desse jeito. E era assim. E aquele povo, né? Foi assim, tem muitas histórias assim. São Bernardo tem muita coisa para contar, porque São Bernardo também politicamente teve muitas coisas que a gente participou. Seu pai então não era marcante. De jeito. Olha lá, fale, Humberto. Seu pai nunca foi bagunceiro. Não, nunca mesmo, imagina. Isso aí é uma calúnia, você falar que ele foi bagunceiro. Então, 68 ele era jovem, né, ainda. Então, era uma banda de jovens. Ele era bagunceiro. Aliás, quando juntava ele e o Sérgio Rossetti, era para sair da frente. Então, aí... o Sérgio estava sempre junto. Então, imagina os dois lá dentro, né? E o Sérgio... discreto como ele era, que a voz dele vinha antes dele, né? Então, ele agora vivia sim vai alto. ter. Que boa, mas eu imagino. As histórias que ele contava também, a gente dava risada, porque, puxa vida. É isso aí. Ângela, os demais colegas aí estão à disposição, vamos ouvi-lo. Ângela, Osnival, né? Alho, Vicente, Dirce. O próprio Zé Manuel, nós estamos esperando vocês falarem algumas coisas aí. Eu queria ouvir a Maite. Maite apareceu aí, mas não se vê nada, não fala nada. Ô, Maite, você apareceu um segundo aí, Maite. Fale aí, Maite. Eu identifiquei tanta coisa. Todo mundo querendo a sua presença, ó. Pois olha. Eu identifiquei tanta coisa, Hilda, você contando as histórias de São Bernardo, eu fui juntando aqui as coisas que eu já conhecia, falei, isso tinha relação com elas,
Foi muito legal, adorei a história. Porque, inclusive, a gente teve uma vida paralela com o teatro no nosso trabalho também. Então, a gente trabalhava com artistas. São Bernardo, quando a gente trabalhou lá no Departamento de Cultura, né, a Ana e eu, a gente quase todas as peças que iam estrear em São Paulo, elas estreavam em São Bernardo. Então, vinha Paulo Otran, Fernanda Montenegro, Irene Ravache, eles faziam tudo em São Bernardo para depois ir para São Paulo. Tinha gente que chegava, mesmo isso para shows, né? Por exemplo, vinha Renato Teixeira, na época tinha Raízes de América, que fazia muito sucesso, Almir Sater praticamente começou a carreira aqui, pediu uma data lá, que ele queria... Então, São Bernardo também deu muita oportunidade para artistas que depois estouraram, e nós trabalhávamos com todos eles. E isso, a gente sempre trabalhava com os melhores, não só na parte de teatro, música, mas dança, por exemplo, a gente fazia encontros de dança com os grupos da cidade, que naquela época tinha muitas escolas, e os nossos jurados eram Ismael Guiza, J.C. Viola, Maria Fia Pinóquio, a Clarissa Bujanra. Se a gente fazia um concurso literário, os jurados eram Inácio Liló e Ala Brandão, era Marcos Reis, Caio Fernando Abreu, a gente trabalhava com esse povo, que era artes plásticas. Hilda Rios. E o Davi, todo esse povo. A gente, então, para nós também era uma bagagem muito grande, a gente lidava com todos esses artistas. Mesmo teve uma época que a Secretaria de Estado da Cultura, né, ela fazia encontros de todos os de cultura do estado de São Paulo. Então, vinha daquela cidadezinha menor, tudo, vinham os prefeitos. As cidades mais medianas, vinha o secretário de Educação, porque não tinha de cultura. E quem que ia representar São Bernardo? A Ana e eu. Então, a gente ia e as pessoas ficavam encantadas do que a gente desenvolvia em São Bernardo. Pena que hoje tudo isso praticamente acabou. E nós tínhamos 6 teatros que a gente programava de terça a domingo, sempre com público, sempre lotado. Tanto que a dotação da Secretaria do Departamento, na época de Cultura, não tinha dinheiro, como sempre, era 0,01% do orçamento do município. Só que nós tínhamos o Fundo de Assistência à Cultura. Até isso também nós ajudamos muitos municípios a implementar. Por quê? Era 10% da bilheteria. Como a gente tinha dos teatros sempre lotados, eram 6 teatros. Então, o que acontecia? A gente tinha uma arrecadação muito grande. Muito grande. Inclusive, quando a Assunção foi diretor de cultura, nós tínhamos um grande problema que era o quê? Gráfica. Você mandava para a gráfica e não vinha o material. E você ficava esperando, às vezes atrasava a programação, porque a gente fazia desde cartazes, né, de papel couché, grande e tal. Aí a Assunção um dia falou, vou comprar uma gráfica com o dinheiro do Fundo de Assistência à Cultura. Aí ficou uma maravilha para a gente trabalhar, né? Então, foi isso. Pena que depois, entre administrações, a gráfica foi impostada, porque, de repente, eles tinham que contratar uma gráfica, né, para poder... E, assim, essas coisas que a gente sabe que tem política. E também os teatros, alguns deixaram quase cair, e outros não foram. Então, infelizmente, as coisas foram encolhendo. Tem até agora um secretário de Cultura que tenta até renovar tudo. Ele falou, olha o que eu vou fazer na Secretaria de Cultura, olha que coisa boa. E a gente já fez isso faz tempo. Ele fica bravo, inclusive, comigo, né? Porque ele fala que eu só reclamo. Mas é isso. Então, eram uns tempos muito... Não que a gente fica saudosista, é que a gente fica triste, porque a cultura que tinha em São Bernardo, enquanto nós trabalhamos lá, ela teve uma força muito grande e ela era muito reconhecida no estado de São Paulo, justamente por causa dessas reuniões. Não é ou não é, Ana? Não. Não é, não. Mas acontece, Hilda, que naquela época a gente não tinha funk, punk, sabe? A gente não tinha essas coisas. As pessoas escutavam músicas maravilhosas, assistiam espetáculos incríveis, participavam de movimentos culturais incríveis. Hoje em dia é uma gravação total, é um lixo. O que a gente pode esperar dessa gente que fica lá pulando num funk? Isso que também tem isso, o nível, né? Inclusive, a gente fazia festivais de música, que São Bernardo também com grandes nomes sendo os nossos jurados, e inclusive porque São Bernardo tinha bandas infantis juvenis, e muitos que saíram das bandas infantis juvenis, né, que nós cuidávamos na época, muitos deles trabalham hoje com profissionais. O Zusa Homem de Melo chegou uma vez a escrever uma crítica falando que São Bernardo era o celeiro dos metais do Brasil. Porque eles eram crianças, adolescentes, eles saíam e foram se tornar profissionais.
Então, muitos famosos hoje tocam até hoje com os grandes artistas brasileiros, são todos de São Bernardo. Então, tinha uma formação cultural em São Bernardo, nós tínhamos espetáculos infantis, nós fazíamos muito, porque a gente, todo final de semana, isso enquanto Regina Passes, enquanto Departamento de Cultura também, a gente nos programávamos e programávamos outros grupos, para se apresentar em todos os finais de semana, eles abriam as escolas para apresentar, e as professoras, os diretores nos recebiam assim. Hoje você fala fazer um espetáculo no final de semana de graça mesmo na escola, sendo pago pela prefeitura, nenhum professor, nenhum diretor quer abrir a escola, pelo amor de Deus, não quer. Então, não, antes não, inclusive as pessoas tinham esse prazer. Então, as coisas mudaram, e nós temos que... Só que mudaram para pior, né, que você falou antes, infelizmente é isso. Então, mas era muito gostoso. Pena que muita coisa acabou, mas as coisas mudam. Então, é assim. Hilda. Oi. Hilda. Oi. Quem está falando? Permita, sou eu, Osnivaldo. Permita, já de público, parabenizar você, a Ana, o Fernando, pelo grupo Regina Passes. E, olha, eu tenho muito orgulho de vocês, porque esses dias eu estava conversando com umas pessoas, falando sobre arte, e aí ele teve a ousadia de falar, mas a arte está acabando, não tem nada. Eu falei assim, olha, para início de conversa, visite São Bernardo do Campo, lá tem um grupo chamado Regina Passes, e você vai ver o que é a arte feita por eles. Então, viu, Hilda, permita eu dizer para vocês, parabéns para você, Ana, Fernando, e os demais do grupo Regina Passes. Vocês são ótimas. Me orgulho de vocês, viu? Obrigada. Muito obrigada. A gente tem, inclusive, no nosso grupo, tem assim, uma coisa meio de geração também. Tem assim, muitos pais que às vezes levam os filhos e acabam participando. E tem ao contrário, tem aqueles pais que foram, fizeram, casaram, tiveram filhos e estão lá. Eu não sei se vocês assistiram nosso pequeno vídeo que nós fizemos de Natal passado, já que nós não podíamos nos apresentar, fizemos um vídeo de Natal. Naquele vídeo tem a minha irmã e o marido dela, que se conheceram no Regina Passes. Então, ele fez um rei e ela fez uma anja. A filha deles fez a Maria. O marido da filha dela, né, da Maria, casado, então seria o genro da minha irmã e do meu cunhado. E a que fez a ovelhinha já é a filha desse casal. Então, vocês viram, foram 3 gerações nessa apresentação que nós conseguimos juntar. Maravilha. Então, o grupo tem muito disso. A própria Ana foi levada pelo pai dela, então o grupo tem essas coisas. E essa menina que fez a Maria, né? Ela tem 33 anos, a minha irmã estava grávida no espetáculo e ficava reclamando que o vestido estava apertado. Ela que ela é bem distraída, essa minha irmã, e meu cunhado mais ainda. E ela falava assim, cada dia está mais apertado esse vestido. Ela falou assim, eu não sei se é cada vez que eu lavo que ele encolhe, o que acontece? Nada, ela já estava grávida de 3, 4 meses. Minha irmã era muito distraída. Então, essa filha deles que fez a Maria, que agora já tem uma outra filha, ela começou no Regina Passes e foi fazendo espetáculo. Às vezes a pessoa fica 1 ano, 2 sem se apresentar, né, porque não dá certo, mas volta, vai, faz e assim. Então, a gente tem essas pessoas no grupo também. E tem aqueles que vão, fazem um espetáculo, a gente nunca mais vê. Também tem isso. A gente está acostumado. Não é assim, Ana? Nós estamos vendo agora a imagem aí do Oswaldo Mendes. Boa noite, Oswaldo. Oi, Oswaldo. Eu estou ouvindo tudo aqui. É que a luz aqui é péssima. Não adianta, eu comprei esse tal de Ringo Light. Nossa, que chato. Você também comprou. Tá bom. Tá bom, faz parte. Não adianta. Nossa! Nossa, mas isso é um reflexo. Olha, o cabelo ficou preto. É que eu estava usando isso aqui. Tá bom. É duro, viu? Em casa, no teatro é mais fácil, né?
Com certeza. Mas a história é bonita ouvir a história da... Parabéns para todos vocês do teatro hoje, né? Hoje é dia especial para todos. Eu falei assim, eu fiquei muito feliz com isso. Hoje eu até publiquei um poeminha que eu fiz no Natal na Praça, que eu dirigi com a Eti Freiza, Chico Martins, Ana Bá, Nelson Baskerville e o Caio Blá, que tinha 14 anos, Nossa, São Judas, em 94. Esse poema diz assim, então para vocês aí. Sou um ator, e sendo ator, sou quase nada. Herói às vezes, sempre palhaço. Às vezes faço o que não quero, às vezes quero o que não faço. Mas se não sonho, desespero. Sou um ator e sendo ator, sou quase nada. Sabe de mim meus personagens, e se é por mim que eles agem, é por eles que vivo e me embriago, do doce e do amargo trago. Sou um ator, e sendo ator, sou quase nada. Muito bem. Muito bem, eu por lindo, acaso, né? o poeminha que estava perdido. É do Natal na Praça? É? É do Natal na Praça? Não, eu dirigi o espetáculo. Daí eu fiz uma adaptação e tinha no início que o Nelson Baskerville que cantava isso no início. O Assunção teve muito tempo vontade de montar esse espetáculo. Lembrando, ele vivia falando, né, de fazer, mas nunca deu certo. Lá funciona bem. Funciona muito bem. E a ET tinha, naquele momento, a gente estava fazendo aquela campanha dos broches para os atores vítimas da AIDS, né? E o espetáculo foi um pouco para isso, quer dizer, o espetáculo não tinha cobrança de ingressos, que era para isso. Quem não pudesse dar nada, pagar o preço do ingresso, comprava um brochezinho. A ET, durante muitos anos, fez isso, né? Ela ia, não só nos espetáculos dos quais ela participava, mas ela ia nas portas dos teatros, vendeu aqueles brochinhos e ajudou muitos colegas nossos. Que naquele primeiro momento da AIDS era brutal, arrastou muita gente. Então, essa coisa quando eu fiz isso, eu pensei isso, somos atores e como atores, somos quase nada. A Hilda falou, sempre passou, às vezes o que ficou na memória das pessoas ficou, e não ficou também não é bom. Não temos o que lamentar, não. Não. A gente escolheu... Oswaldo, põe no grupo essa poesia, Oswaldo. Né, irmão? A gente escolheu bem. E, Oswaldo, ponha no grupo essa poesia. Ponha no grupo. Vê se você... Põe no grupo. Vou mandar. Põe no grupo que a gente copia, a gente dá um jeito de ficar com ela. É bonita, muito bonita. Eu coloquei aí no chat, ó. No chat. Ótimo. Obrigada. É bonita demais. Obrigado, Oswaldo. Eu repasso e ponho no WhatsApp para a turma. Isso, Fernando. Tá comigo. O Fernando é craque. Ele não sai do Facebook. Eu vejo lá que ele é o rei do Facebook. Quem me dera. Mas a gente está lá. Eu confesso que eu entro no Facebook para funcionar como agenda, saber quem faz aniversário, quem está doente. É bem legal, ele ajuda bastante a gente nisso aí. Às vezes não faz a gente passar apertado. Pouquíssimo, né? Você percebeu, né, Reginaldo? Hoje eu pedi água para o Reginaldo. O que você disse, Hilda? Eu falei assim, que o Facebook eu entro pouco e tenho uma certa dificuldade. Até hoje eu pedi água para você, não foi? Aí o Fernando e a Ana resolveram. Hilda, parabéns pelo trabalho. Achei lindo, maravilhoso isso. Viu? E conhecer um pouquinho melhor você e sua carreira. É muito interessante. Principalmente com essa relação com a Veracruz, com o trabalho da Veracruz. Eu sempre me interessei muito por cinema. A gente curtia muito a Atlântida, por causa do Oscarito, Grande Otelo, e os outros.
Mas a contrapartida da Vera Cruz no cinema nacional foi muito mais impactante, né? Com histórias muito mais interessantes do que a simples comédia. Então, parabéns para você. Eu queria só fazer uma retificação não, um adendo ao que o Barbano estava falando sobre grupo de teatro. Aqui em São Carlos, com essa questão das transmissões ao vivo, como estamos fazendo agora, tem pelo menos uns 3 grupos de teatro amador que estão atuando aqui em São Carlos e estão trabalhando com essas postagens ao vivo. Algumas interessantes, não tenho acompanhado todas elas de perto, mas estou sabendo delas, da existência delas, inclusive de dança também. Assim que eu tiver mais dados, eu vou transmitir para o grupo. Um abraço a todos. Obrigada. Pessoal, posso falar uma coisinha a mais antes do encerramento? Primeiro, agradecer ao Getúlio, né, esse complemento que ele deu. Eu não sabia dessa informação, e isso é legal. Fico feliz que esteja acontecendo alguma coisa assim. Obrigado, Getúlio, pelo complemento. E já que falamos de Vera Cruz aí, né, Hilda? Vera Cruz lembra os tempos antigos, os filmes antigos, né? Os filmes em preto e branco. E gostaria de lembrá-los que hoje, acho que 10 horas, 10h30, na Rede Brasil, na TV Brasil, vai passar um filme chamado Os Três Cangaceiros, com Ronald Golias, Grande Otelo e Oscarito. Na minha opinião, um dos filmes mais engraçados que o Ronald Golias fez. Então, fica aí a dica, se alguém tiver interesse, vai passar hoje à noite. Acho que não sei se é 10, 10h30, por aí. Tá bom? Legal. Obrigada. Obrigado, Barbano. E falando de Vera Cruz, só uma coisa. Porque tem muita coisa, muito acervo da Vera Cruz que está se deteriorizando, né, nos porões, vamos dizer assim. Então, já foram várias administrações que falaram, nós vamos revitalizar a Vera Cruz. Acho que nós participamos de 5 coquetéis, né, Ana, que ia fazer isso, e nada resolveu. É uma pena, e cada vez... Hã? O que é? Cada vez piora mais, cada vez ninguém dá solução ao problema. Não. Infelizmente. Para não pegar fogo, né? A quem pertence o prédio? Da prefeitura. Da prefeitura. E a prefeitura venderia a cidade? Uma época ele era do Banespa. Uma época foi do Banespa, uma história enrolada. Muita confusão. Foi uma época era do Banespa, a prefeitura não podia mexer em nada. Aí depois a prefeitura retomou e também não mexeu em nada. E assim vai indo. E agora tem o projeto do SESC, né? Com todo o entorno lá. O SESC está... Mas se alguém se interessar por recuperar o prédio da Vera Cruz, a prefeitura... Não, o prédio não tem problema. O problema é o acervo que está... O prédio em si, porque são estúdios, o prédio está legal. O prédio está legal. O prédio está Está preservado. Ô, Hilda, onde está o acervo hoje? Tem uma espécie de porão, né, naquele acervo? É uma espécie de porão embaixo do estúdio principal. Uma espécie de porão, né, Ana? Você pega o tecido, ele dissolve. Ano passado, eles recuperaram algumas coisas e fizeram até uma exposição interessante lá no estúdio. Mas é assim, tudo que você pede, assim, é uma fortuna para recuperar. Então, cada vez vai piorar, ninguém vê. A restauração é uma coisa cara. E não tem restauradores praticamente no Brasil. Então, a coisa é complicada. Além da falta de vontade política, né? Então, quando até poderia ter tido a oportunidade de comprar, que tinha prefeito que tinha interesse, diretor que tinha interesse, era a época que pertencia, como o Fernando falou, para
tinha uma parte também que era do Walter Hugo Cury, lembra? E também do Banespa. Então, aí, o Jordano Martinelli também, do Cangu, que também tinha essas pessoas envolvidas. Aí, quando a prefeitura falava de comprar, que nem, por exemplo, o Jordano tinha um grande estoque na casa dele, que nós chegamos a ver num bairro aqui de São Bernardo, que era uma maravilha também. Só que o que aconteceu? O Jordano falava assim, a prefeitura vai comprar. Quando chegava na hora de comprar, que conseguiu o dinheiro, que a prefeitura tem um tempo para processo, para ir, quando ia, aí ele não ia vender mais, ele queria outro valor. Então, as coisas nunca... Já teve vontade política mesmo de se comprar e de se restaurar, mas as pessoas que estavam de poder, vamos chamar assim, sempre também enrolavam, porque não deu certo. Então, agora, eu acho que vai ser, ainda mais agora que a administração não tem como foco a cultura nunca, então é mais difícil. É uma pena, mas é isso. O pior é que se está assim, estocado embaixo no porão, né? São Bernardo é muito úmido. Sim. Esse acervo pertence a quem? É da prefeitura agora. Aquele caminhãozinho do Mazzaropi no filme Sai da Frente, ele está lá ainda. Deteriorado, mas está lá. Está lá. O caminhãozinho que ele era o motorista. Não sei quem lembra do filme, é isso aí. Sai da Frente. E como é que faz para ver? Dá para ir lá ver tudo isso aí? Acho que é difícil, porque eu, para conseguir fazer essa filmagem que eu falei para vocês que nós vamos fazer agora o mês que vem sobre nossa Vera Cruz, foi assim, eles falaram que sim, depois que não, depois que sim, depois que não. Ainda hoje à tarde eu falei para o rapaz que eu fiquei a semana toda dele deixar eu ir no sábado para o rapaz que vai fazer a gravação do vídeo para ir fazer nesse final de semana. Ele falou que ele só trabalha até sexta-feira, 17 horas, para a gente ir dentro desse horário. Então é difícil, viu, gente? É muito complicado. E assim, eu só acabei conseguindo porque a última vez eu mandei um áudio um pouco mal criado. Por quê? Porque a Vera Cruz está sendo alugada para a Endemol, com a Record, que faz alguns programas com licença da Endemol lá, holandesa, acho que ela é, né? Então, aí falaram que a gente não podia gravar, que inclusive, eu falei, mas é final de semana, não, mas tem carro para lá e para cá, até a Ana falou que ia parar a Lucas Nogueira Garcês, que é a rua onde fica a Vera Cruz. A Ana falou, vai parar então, de tanto carro que tem. E eu, muito mal criada, falei e a Ana falou, santo de casa não faz milagre. Eu falei, santo de casa não faz milagre. Aí depois disso me ligaram que então podia gravar, então é bem complicado, é muito complicado. Eles não dão... a cabeça de quem só vê, não vê essa parte cultural. A gente sofre bastante com isso. Porque não existe um estúdio nessas dimensões, com o pé direito que existe lá, com a estrutura. Porque, para ter uma ideia, o filme Sábado, do Hugo Giorgetti, que eu participei, fiz uma figuração, foi totalmente, 99% gravado lá dentro. Foi montado um estúdio. Carandiru foi feito lá dentro. Não existe um estúdio dessa dimensão. O Beijo da Mulher-Aranha. Mas é o que eu falo sempre. Entendeu? O governo não é um empresário, ele não é um investidor, ele não é empreendedor. O governo não faz essas coisas, gente. E por que não vende isso, então? Ana, o Carandiru foi feito lá? Foi. O Beijo da Mulher-Aranha. O Beijo da Mulher-Aranha também. Foi vários cenário maravilhoso. Eu fui lá, eu andei pelo cenário. Foi emocionante. Eu imagino. Lá tem uma piscina. Lá tem uma piscina. Nesse estúdio principal tem uma piscina para se filmar embaixo de água. Tem uma piscina. Está vazia agora, está sem água. Mas você pode filmar embaixo da água para poder filmar. Uma coisa que não tinha na época, 1950, pensa bem. Desde aquela época. É uma coisa extraordinária. Na época que o Cury cuidou lá, o Cury pegou, como é que foi? Administrou ali, não é? Então, ele tinha uma parte do acervo, tinha o planeta envolvido. De filmes e coisa era deles, dos irmãos Cury. Porque essa é a solução. A Ângela está falando uma coisa que é verdade, quer dizer, porque aquilo pode dar dinheiro. Tudo bem que alugue para Endemol, para televisão, quer fazer,
seria um polo para filmagem, um estúdio. Não, é muito filmado lá, tem muita gente que usa. Ô, Hilda, vê uma possibilidade. Ajudar a preservar a memória, né? Com esse dinheiro se preserva a memória. Vê uma possibilidade de se entrar lá, porque eu gostaria de mandar um amigo meu junto com o Carlos lá, entendeu? Olhar o espaço, fazer uma proposta para a prefeitura, entendeu? Porque eles não estão fazendo nada por aquilo. Só que agora o prefeito assinou um contrato com o SESC. Com o SESC vai usar, só que ele não pode usar a parte que está tombada, que é aquele prédio principal, né? Então, a gente nem sabe como que o SESC vai fazer. Já faz mais de um ano, né, Ana, que assinaram o contrato? Não foi, Fernando? Mas, então, tem um projeto para todo aquele entorno, lá menos o pavilhão, né? Ele vai construir uma área lateral da Vera Cruz. Puxa, porque isso aí é um landmark, como é que a gente fala? Um patrimônio, né? É patrimônio, inclusive é tombado, não pode mexer. Mas é difícil, é complicado, viu? Não é fácil. Mas tem que tirar das mãos da prefeitura isso aí. E passar com... Se tem contrato assinado com o SESC, que você falou? SESC. Não, se tem contrato assinado com o SESC, passa tudo junto. O SESC teria que cumprir o contrato, mas com uma outra pessoa, não mais com a prefeitura. Passa tudo isso. Vê se há possibilidade de se visitar o local. Eu não posso estar aí agora, entendeu? Eu estou começando um investimento aqui. Mas o Carlos pode ir com esse amigo nosso lá e ver o que pode ser feito. Tirar esse local da prefeitura, tirar das mãos da prefeitura, arrendar, sei lá, fazer alguma coisa. Para uma visita, é só ver o dia e a gente pergunta se pode ir. Porque aí eu posso falar com o secretário de Cultura, porque a Vera Cruz ela está sob a administração da Secretaria de Administração, Ana Fernanda? Que secretaria que está cuidando da Vera? Administração? Comunicação, não é? Comunicação, Comunicação, não é? Então, mas aí teria que falar com o secretário de Cultura, que ele é o nosso canal para chegar nesse pessoal. Aí teria que ver quando que há interesse de ir para pedir para ele, inclusive para ele nos acompanhar, porque ele quer, inclusive, ele falou que o dia que nós fomos lá fazer essa gravação, ele quer estar presente. Então, ele tem esse interesse de acompanhar. Então, é só falar quando que pretende ir, a gente pede para ele. Carlos, eu estou ligando com aquele negócio lá que você me perguntou para conversar com o Barbosa, lembra do filme? Poderia ser feito lá, várias cenas poderiam ser feitas lá. Poderia amarrar isso aí, pô. Liga o som, Carlos. Muito filme foi gravado lá, tem muito filme. Quê? Quem é esse amigo que poderia ir com o Carlos lá? Quem é o nome? É um investidor amigo nosso. Sobre o filme aí do Vicentini, ele já está gravando lá em Goiás. Sobre é meio complicado o que ele pediu, por isso que eu nem falei com o Barbosa. Você não falou, mas devia falar, Carlos. Você devia falar com o Barbosa. Porque não tem coisa complicada para o Barbosa, não tem. Ele se apaixona pela ideia, ele vai e faz. Bom, eu estou com o material todo, posso passar para ele amanhã. Puxa, ele estava esperando você passar isso aí. Passa para ele o material. Esse Barbosa mora onde? Em Santos? Mora em Santos. Mora em Santos. Ele ficou super interessado quando eu falei do filme. Amanhã eu passo para ele isso. Passa para ele, vamos ver se a gente pode... Porque a gente queria também ver a situação do Canadá, mas está complicada a situação lá do Instituto... A questão do Colégio do Canadá está no Ministério Público e é vespeiro. Que a gente queria fazer um centro uma escola de artes lá dentro e tecnologia também, né? Que falta muito no Brasil. Mas está complicada a situação do Canadá. De repente, essa ideia pode passar para os estúdios da Vera Cruz também. Aliás, tudo que se resume à cultura e educação nesse país é complicado. Sabe por quê? Porque as pessoas tem que abrir mão e deixar os investidores pegarem isso aí, pô. Deixa eu terminar de falar.
É complicado. Eu fico revoltada com essas coisas. É complicado porque as pessoas que governam esta merda deste país não sabem nem soletrar a palavra cultura, quanto mais tê-la. Isso aqui precisava passar por uma puta de uma revolução de costumes, de tudo, para ver se esse barco engrena e vai em frente, né? Vamos ver se os talibãs acabam tomando conta disso aqui. Ai, Jesus. Deus me... É só o que está faltando. É verdade. Bom, gente, vamos parar por aí? Vamos. Nós estamos a 1h30 ou mais. Muito obrigada por terem me ouvido, gente. Foi maravilhoso. Eita, nós. Muito obrigado pela participação. Lindo, Hilda, parabéns. Obrigado pela Hilda aí. Obrigada. Obrigado, Hilda. Tchau. Obrigado, Hilda. Obrigado, Grande abraço a todos. Obrigado, Ana. Fernando. Tchau, gente. Imagina, beijo a todos. Fernandinho. Ângela.